Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a mais um Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais. A nossa convidada de hoje é a historiadora Irene Pimentel. É licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa, mestre em História Contemporânea do século XX e doutorada em História Institucional e Política Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Hoje é investigadora do Instituto de História Contemporânea desta universidade. Elaborou diversos estudos sobre o Estado Novo, a Segunda Guerra Mundial e a situação das mulheres e a política de Salazar e de Caetano. É autora de numerosos livros, dos quais destacamos os mais recentes: Holocausto, saído na Temas e Debates em 2020, Informadores da PIDE, em 2022, também na Temas e Debates, O Essencial sobre a PIDE, em 2024, na Imprensa Nacional, do 25 de Abril de 74 ao 25 de Novembro de 75, também saído na Temas e Debates já este ano. Foi também coautora de uma série de documentários sobre a política do Estado Novo para a RTP e dos textos da exposição A Voz das Vítimas, patente no Museu do Aljube em 2011. Tem vários prémios e distinções, entre os quais o Prémio Pessoa, em 2007, e é também Chevalier de la Légion d'Honneur francesa, desde 2015. Bem-vinda, Irene. Muito obrigada, eu é que agradeço o convite. É um gosto termos aqui esta nossa historiadora do Estado Novo e do 25 de Abril. Portanto, comecemos pelo 25 de Abril, fazemos uma viagem há 50 anos atrás. Onde é que a Irene estava há 50 anos atrás? Eu estava em Lisboa, por acaso é mais engraçado de 24 de Abril à noite. Então começamos pelo 24. Exatamente, porque no dia 24 de Abril à noite eu já era ativa politicamente e estava a colar cartazes com outros camaradas, clandestinamente, evidentemente, contra a guerra colonial e contra a ditadura. E, curiosamente, eu moro muito próximo do Largo do Rato e vieram-me deixar numa zona onde eu passei pela Rua Sampaio Pina. Ora, a Rua Sampaio Pina é onde está o Rádio Clube Português. E já tinha sido tomado quando me foram levar a casa. Portanto, eu não sabia, mas já estava livre de ser presa livre do perigo de vir a ser presa. Só saberia isso depois, provavelmente até no dia 26, porque depois o dia a sério em que eu comecei a viver foi no dia 26 de Abril. O que é que se passou no dia 26? Porque no dia 25 nós tivemos diretivas para irmos para casas seguras, porque não tinham sabia... medo, a organização tinha medo que fosse aquilo um fosse um golpe do outro lado. Do Cousa da Riaga, aliás, muito... Portanto, a Irene esteve escondida a 25 de Abril. Estive numa casa segura até à rendição do Marcelo Caetano. Quando foi da rendição vim-me embora e fui para casa. Mas nesse dia já não havia grande possibilidade de eu ir para a rua, a maneira que fui para a rua logo muito cedo de manhã para o Chiado no dia 26. E depois assisti à libertação dos presos políticos, de Caxias e por aí fora. E durante dias e dias eu acho que estive em levitação nas ruas de Lisboa. Foi uma festa. Foi. Ora bem, a área da Irene é a História Contemporânea. Eu começo por uma pergunta que espero que não seja uma pergunta sem sentido. A história é uma ciência? É uma grande pergunta essa, que eu acho que todos os historiadores estão permanentemente em confronto com essa questão. É porque eu acho que não é bem uma ciência, mas acho que tem métodos científicos e tem fundamentos científicos. O que é que eu quero dizer? Sobretudo a partir de determinado momento do século XIX, em que se eliminou a abordagem positivista, que pensava que a verdade estava contida nos factos e nos acontecimentos e que bastava mostrá-los. Ela tornou-se uma disciplina, mas gradualmente uma disciplina que funcionou com esse tipo de métodos, alguns dos quais também são das ciências sociais. Aliás, eu diria que seria uma ciência humana. Não sei se a ciência humana é uma ciência, Pois. A medicina também é uma ciência humana e penso que aí não há tantas dúvidas de que seja uma ciência. Há quem diga que a ciência por trás da medicina é que é mesmo ciência, é biologia. Exatamente. Mas pronto, eu muito concretamente, eu acho que ela está muito, muito virada à disciplina da história para três grandes objetivos, que é a procura de documentação de fontes, não é? Que seria um primeiro objetivo.
a interpretação dessas mesmas fontes, que eu acho que é crucial no trabalho historiográfico, e depois a escrita, propriamente dita. Agora, a escrita também se distingue da escrita ficcional, ou da poesia, do drama, do teatro, porque se baseia em factos do passado que de facto aconteceram ou terão acontecido. Eu acho que a história é, sobretudo, uma disciplina de compreensão através da interpretação. E se fosse uma ciência de interpretação. Mas provavelmente todas elas são. Mas a história contemporânea tem problemas, coloca problemas particulares, que é a falta de distância, não é? Para fazermos a tal interpretação, nós estamos, enfim, de algum modo, muito próximos dos acontecimentos. Absolutamente. Por exemplo, a história, sei lá, da Bíblia. Hoje em dia vai-se recorrer a estudos de datação, da documentação, a arqueologia da mesma forma, o carbono 14, que todos nós aprendemos. Uma das primeiras cadeiras que nós temos no primeiro ano é a estatística. Pronto. Agora, a história contemporânea tem dois aspectos que são complicados, que é, estamos muito próximos e todos nós sabemos que o historiador é o homem do presente, o homem ou a mulher do presente e do seu tempo. Tem ideologia, tem pensamento, tem ideias feitas, tem preconceitos. E nós, em história, sabemos que o trabalho interpretativo e o lançamento das hipóteses e a abertura a que essas hipóteses sejam contraditas é um trabalho de tensão permanente e de tendência para o máximo de objetividade possível e de verdade possível, sabendo que não é possível a verdade absoluta nem a interpretação. Aliás, é muito curioso porque normalmente há sempre várias fases e os netos têm tendência para copiar os avós, eu já explico porquê, e pôr em causa os pais. Por exemplo, a história política e a história narrativa, que talvez seja a história neste momento que esteja mais, enfim, na moda, embora já não dos grandes feitos, das grandes batalhas, dos grandes senhores, mas também uma história dos... não só das classes sociais, porque também a história social está um pouco em causa devido à queda das ideologias e do marxismo, mas não estamos naquela fase, por exemplo, do Zanal, que durante muito tempo marcou a historiografia portuguesa dos tempos, dos vários tempos, das estruturas, das conjunturas e dos acontecimentos. Eu penso que estamos mais ligados neste momento aos acontecimentos e a uma narrativa, mas uma narrativa sempre interpretada. E é essa interpretação que eu penso e aí pode ser considerado científico, essa interpretação é também fiscalizada, ou seja, criticada, ajuizada pelos nossos pares, não é? Portanto, não estamos aqui sozinhos a dar uma verdade absoluta, antes, pelo contrário, temos que ter uma tendência para tudo o que nós interpretamos, ao fim e ao cabo, ter a ver com algum sentido e alguma sensatez do dia-a-dia. Pegando no 25 de Abril, como exemplo, nesse livro do 25 de Abril de 1974 ao 25 de Novembro de 1975, é um livro que elenca aqueles factos todos e lembro-me de ter lá lido, é um livro muito interessante, ter lá lido que há várias pessoas que viram os mesmos factos e que os contam de maneira diferente. Absolutamente. Não é? O que é que faz o historiador perante essa... O historiador vai recorrer e vai tentar ver todas essas facetas, todas essas narrativas, digamos, não é? E depois, sabendo muito bem, contextualizar portanto, o narrador e que tipo de coisas ele pode querer transmitir para além de uma determinada tendência para a verdade. Depois também há a questão da memória da história, na história contemporânea, não é? Que é não confundir a história com a memória. Porque a memória é algo muito subjetivo e nós sabemos que a memória tem várias formas de atuar e normalmente a história poderia ser uma espécie de um laboratório da memória ou das várias memórias. Mas é
um laboratório sobre factos singulares, não sobre factos que se vão repetir. É mais difícil, não se pode experimentar. Não se pode experimentar e não se pode, embora tenha havido essa tentação, não se pode dizer, profetizar, por exemplo. Eu não posso dizer, conhecendo os anos 30 do século XX, vai que acontecer isto, vai acontecer a partir deste momento, nos anos 30 do século XXI, embora haja parecenças, não é? E embora haja... Porque tudo provém do ser humano. Não há leis da história, como diria Karl Marx. Não há leis da história. Não há leis da história. Exatamente. E durante anos e anos e anos havia essa noção marxista de... E não só marxista, de que dentro da história havia um conteúdo que estava lá, na sua essência, e que bastava descobri-lo, não é? E que o único papel que poderíamos ter seria acelerar ou atrasar o rumo da história, não é? Exatamente. Mas agora, atrasando aqui um bocadinho o rumo cronológico da nossa conversa, regressemos a antes do 25 de Abril. Como é que era Portugal antes do 25 de Abril? Ou seja, o que é que mais destacaria das muitas diferenças entre o Estado Novo e depois a democracia que se seguiu? Lá está. Faz-me essa pergunta a mim, eu vivi em parte esse período, sobretudo o período final, e eu tenho que ter uma grande atenção a não estar a falar da minha memória, mas antes, pelo contrário, eu falar da história e do trabalho historiográfico que já levei a cabo. Ir do concreto para o abstrato. E do concreto, olha, e aliás essa questão é muito interessante, é porque a história parte sempre do singular. E quando muito poderá ir para um geral, não é? Mas eu penso que nunca poderá ir porque é singular. Ao passo que, por exemplo, agora estava-me a comparar, muitas vezes compara-se a investigação histórica, e eu já respondo depois à questão, com a atitude do juiz ou do detetive, que vai ali à procura. Mas normalmente o juiz tem que proferir uma sentença. O historiador não profere nenhuma sentença. Quanto muito uma sentença provisória, que pode ser posta em causa pela descoberta de novas fontes, descoberta de novas história oral, sobretudo em história contemporânea, não é? Porque a história contemporânea tem muito mais fontes do que a história, por exemplo, da Idade Média, mas também tem que contar com muito mais subjetivismo das várias memórias. Aliás, há aquele mito que eu acho muito interessante, que é o Rashomon, mais o Rashomon do Kurosawa, que é, ao fim e ao cabo, é aquele filme onde se tenta perceber quem matou. Houve um crime e quem matou. E cada pessoa tem a sua versão, porque só vê uma parte dessa história. E também só quer ver uma parte dessa história. Se eu for ver, agora, como historiadora, eu diria que a questão principal é a repressão, a censura e o aspecto ditatorial do regime. E também, a partir de determinada altura, o aspecto da guerra colonial. Portanto, do colonialismo, da guerra colonial, até porque tudo isto veio desembocar num 25 de Abril. Não há 25 de Abril sem guerra colonial. Aliás, e o facto de ter sido uma ruptura levada a cabo por militares do quadro, profissionais das camadas intermédias, tem a ver só com isso, não é? Eu acho que esses aspectos são fundamentais. E acho que aí sou muito menos da história económica e social, mas mais da história política. Interessa-me mais a história política, embora também parta do princípio que eu, por exemplo, do marxismo, eu muitas vezes utilizo a noção de luta de classes. Isso utilizo porque acho que é uma noção que serve e particularmente agora em tempos de essencialismo e de identitarismos vários, na luta anticolonial, na luta até pela emancipação das mulheres, no feminismo, eu aí sou muito mais do ponto de vista... Eu não sei se respondi à pergunta. Sem dúvida. Eu consigo compreender perfeitamente que, do ponto de vista do cidadão comum, talvez um dos aspectos mais, que não fosse um ativista, fosse talvez realmente os aspectos relacionados com a guerra colonial que afetavam muitas pessoas, direto ou indiretamente. Todos os jovens e os pais, namoradas, amigas, irmãs, por aí fora.
Exatamente, namoradas, amigas e irmãs. Também outro dos seus interesses é o da situação das mulheres portuguesas ao longo do século XX. Portanto, o 25 de Abril também teve certamente um papel importante nessa mudança. O que é que representou o 25 de Abril para as mulheres em Portugal? Representou, para já, uma modificação das leis e do próprio Código Civil. Demorou um certo tempo, não foi logo em 25 de Abril de 74. Aliás, só foi em 78 e já depois da Constituição, quando finalmente o Código Civil, que era o Código Civil que ainda partia de um Código Civil napoleónico de 1867 e que depois tinha sido, em parte, reelaborado em 1966-67, era um Código Civil napoleónico em que o homem era o chefe de família. E daí partiam todas as leis relativamente às mulheres. Por isso elas não podiam sair do país sem a sua autorização, não podiam arranjar um emprego sem a autorização dos maridos, enfim. As professoras não podiam casar com um homem que ganhasse menos do que elas. Que ganhasse menos do que elas, e isso é muito interessante. As professoras primárias tinham que sujeitar ao crivo do Ministério da Educação Nacional o futuro marido. Por precisamente não acontecer isso. E as enfermeiras também há uma história que as não enfermeiras ser casadas, não é? É um pouco diferente, mas também tem a ver com isto, porque as enfermeiras viam homens nus. Ora, normalmente, segundo o Código Civil, as mulheres só deveriam ver, quanto muito, os seus filhos e os seus maridos. E mesmo aí, pronto, mas isso não quer entrar. Mas agora perdi-me um pouco. As enfermeiras foi diferente, foi que até 62, realmente, as dos hospitais civis não podiam casar. Isso. E o que é que acontecia? Elas casavam-se à mesma, em Badajoz, muitas vezes, tinham relações, tinham filhos, e houve, até ao 25 de Abril, uma figura absolutamente horrível, que foi a figura do filho ilegítimo, que tinha muito menos direitos do que os filhos legítimos. Aliás, não sei se as pessoas têm a noção que uma das primeiras grandes reivindicações populares a seguir ao 25 de Abril não é por mais ordenados, isso vem depois, não é por mais liberdades, embora isso também já estava contido. Era legitimar os filhos. Era. Legitimar, acabar com essa figura, e terminou com o Salgado Zenha, que foi o Ministro da Justiça, e solicitaram que ele revisse com o Vaticano a Concordata de 1940, que não permitia o divórcio, portanto não permitia o casamento dos casados pela Igreja, o que fazia com que havia relações não legítimas durante anos e anos e anos. E isso foi uma das primeiras reivindicações, também muito ligadas às questões das mulheres, porque, evidentemente, sendo o homem o chefe de família, eram elas que mais sofriam com estas questões todas do Código Civil e também da proibição do divórcio dos filhos ilegítimos. E também no acesso à educação também houve uma grande evolução das mulheres a seguir ao 25 de Abril. Isso até parece que é quase que é uma imagem de vingança. De vingança ou não, ou de, pronto, durante anos não pudemos fazer isto, vamos agora fazer. É a mesma história das mulheres juízas. Procuradoras da República, há mais, são 60 e tal %, sim. E os homens menos. Aliás, já se fala até também em cotas para os homens, porque as raparigas também, enfim, há um amadurecimento até biológico mais precoce, elas são melhores alunas, em geral, sempre. E vão aliás, para isso certos sempre. cursos, como Direito, Medicina e tal. Exatamente, e também vão, agora, sobretudo em termos de mestrados e doutoramento, portanto, de evolução. Neste momento há mais doutoras, novas doutoras do que novos Exatamente. doutores. Todos os anos, desde Exatamente. 2007, foi quando houve a primeira ultrapassagem Exatamente. dos doutoramentos. Exatamente. Mais mulheres O que sempre não todos os anos. significa que elas sejam reitoras, administradoras de ainda empresa não. e por aí fora. Isso tem a ver com outros Mas, fatores. por exemplo, reitoras não será uma questão ainda geracional? Os reitores são de gerações anteriores a esta feminização da ciência, não é? Pode ser, esse aspecto pode-se ter em conta isso, mas eu acho que tem muito a ver também com a falta de tempo das mulheres, que é, todos os 8 de março, normalmente há uma análise do tempo despendido em trabalho pelos homens e pelas mulheres, e elas é sempre cerca de mais de 6, 7,
8 horas a mais do que os homens. Essa falta de tempo, esse cuidado com os ascendentes, com os pais, e o cuidado também com os descendentes, e a ida aos hospitais, a ida às escolas com os filhos, etc., isso ainda cai sobre as mulheres. E também o trabalho doméstico, que ainda é muito superiormente feito, maioritariamente feito por mulheres. E eu acho que essa falta de tempo tem a ver com as mulheres não chegarem a determinados... não subirem na hierarquia, porque isso implicava já reuniões, fora de horas e por aí. É a minha opinião. Muito bem. Irene, falemos agora um pouco da relação da ciência com o Estado Novo. Houve vários cientistas portugueses perseguidos, alguns até só voltaram a Portugal, tiveram exilados, só voltaram a Portugal depois do 25 de Abril, por exemplo, Aurélio Quintanilha, Rui Luís Gomes, etc. A questão é, os cientistas não eram bem perseguidos por causa da ciência, era por causa das ideias políticas, ou pelo menos que lhe eram atribuídas. Muitas vezes inventavam-se histórias, mas a perseguição era mais política do que científica. Mas eu queria saber melhor qual era a posição do regime perante a ciência. Que atitude tinha o regime perante a ciência num século em que a ciência estava em grande explosão? Exatamente. Isso é muito interessante e também depende muito se estamos a falar, olha, por exemplo, da historiografia, se assumirmos que é uma ciência, e se estamos a falar das ciências exatas. Os Aurélio Quintanilha, Rui Luís Gomes, matemáticos e por aí fora, evidentemente que tiveram que sair do país e exilarem-se depois de prisões por razões políticas. Não tem a ver com a sua ciência, digamos, e a sua disciplina. Agora, por outro lado, isto tem consequências muito grandes, porque é muita questão do papel do intelectual que também está aqui, não é? Do intelectual, do professor, do magíster, digamos. Da influência que ele pode ter sobre a juventude. Pode ter sobre as outras pessoas e sobre a maior parte das pessoas em Portugal. Salazar tinha um enorme... Ele pertencia às elites, não é? E pertencia aos intelectuais, mas ele tinha uma preocupação muito grande com esse contágio das pessoas que saberiam mais, poderiam influenciar, e que manteve sempre uma enorme distância entre quem era governado, quem poderia governar e quem poderia pensar. E, por exemplo, só para dar um exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, o que o Salazar fez foi transformar o país num refúgio transitório, nunca definitivo. Porque o grande medo é que, de repente, viessem aquela gente judeus com outros costumes, mas sobretudo com outra capacidade intelectual, que viesse contagiar não só os intelectuais portugueses, primeiro, como depois o resto da população. O Salazar era um ruralista, não era? Alguém que defendia a agricultura, demorou muito tempo até que a industrialização, o produto industrial passasse ao produto agrícola, só nos anos 60 que isso aconteceu. Portanto, era uma pessoa que via Portugal como um pomar, não é? Uma horta. Exatamente, porque havia aquela ideia até ideológica que a base, digamos, do seu regime, a base do Estado Novo era a base rural. Aquela base que nunca se modifica, que não sofre influências. Claro que isto é uma utopia salazarista, isto não existiu nunca na prática. Aliás, há um aspecto muito interessante, apesar da base rural do regime e disto ser propagandeado, os agricultores e portanto, os rurais só tiveram acesso ao corporativismo e à previdência social com o Marcelo Caetano, que o Marcelo Caetano até chamou Estado Social. Até então, nem sequer eles, nem os pescadores, tinham as casas de pescadores e essas coisas, mas não tinham a previdência social, que não é a segurança social, é de base corporativa, mas não tinham isso. Por outro lado, é verdade que a partir dos anos 50 o próprio Salazar foi-se apercebendo que Portugal se tinha que industrializar. E há todo aquele processo da eletrificação, vai buscar pessoas como o Ferreira Dias, o Daniel Barbosa, portanto, ministros que são industrialistas. E, portanto, e faz grandes obras públicas, estou-me a lembrar do Pacheco, não é? E, enfim,
as obras públicas também era para impressionar, não era? Para dar uma ideia de progresso, não é? Dar uma ideia de progresso e, ao mesmo tempo, era através das obras públicas que se resolvia o desemprego, a questão do desemprego. E, aliás, era muito... Não sei se sabem que, a dada altura, um desempregado, por exemplo, que estivesse na rua, podia ser preso, levado para a mitra e ser obrigado a trabalhar nas obras públicas, precisamente. E depois havia essa noção, porque trabalhando nas obras públicas não só enriquecia o país, como também fugia da taberna, porque havia toda essa Dimensão moralista. Porque Salazar até desprezava bastante os portugueses em geral. É verdade. É uma coisa que normalmente não se diz muito. Por exemplo, ele não achava graça nenhuma ao fado, achava uma coisa fatalista, achava que os portugueses eram preguiçosos. Mas instrumentalizou uma certa ideia de Portugalidade, não é? Através da propaganda. Os bairros populares, as marchas. Aliás, os bairros populares é muito interessante. Ele detestava uma coisa que eram os grandes falangstérios. Creches, onde de repente estavam os miúdos todos e os pais também desses miúdos, porque ele percebia precisamente que o grande, ele conhecia também o marxismo, o grande perigo vinha das grandes fábricas, das grandes empresas, do operário moderno, segundo Marx, não é? E então ele tentava que os portugueses continuassem a viver assim uma espécie de uma mini creche com um mini jardim, que depois também não existia, que era substituído pelos bairros da Lata. Mas a ideia era essa, nada de coletivismo. Há um modelo de escolas do Estado Novo muito característico, são escolas primárias muito pequenas, não é? Exatamente, e sobretudo também com a separação entre os géneros, ou os sexos, na altura, não é? Na altura acho que ainda só havia sexos, pelo menos em Portugal. Só havia sexos, não havia géneros. Exatamente. A Irene falou aí dos refugiados, muitos deles judeus, e há o Aristides Sousa Mendes, e essas histórias que são de verdadeiro heroísmo. Mas há casos de cientistas que aqui estiveram e que eram importantes cientistas e que tiveram apenas em trânsito. Não tiveram os vistos, só dava para trânsito, não. Depois foram para os Estados Unidos, foram para a Argentina, foram para o Brasil. Exatamente. Como é que teria sido Portugal se essa gente pudesse ficar nas universidades portuguesas? Isso é a tal história contrafactual, não é? O que é que teria acontecido se o Hitler tivesse morrido em 1933, não é? Mas o Salazar teve medo dessas influências. Teve muito medo e, aliás, eu acho que é uma das razões pelas quais, sim, já que eles têm que passar por aqui, muitos com os vistos dados pelo Sousa Mendes contra as ordens, e também porque Espanha, a partir do momento em que eles estavam na fronteira espanhola ou portuguesa, diziam, as autoridades espanholas não voltam para trás. Têm que ir por aí porque até têm vistos dados por um português, um cônsul português. Mas figuras como a Hannah Arendt, os filósofos todos, os grandes escritores, a família Mann praticamente toda, o irmão muitos cientistas, houve algumas exceções, que foi um grande anatomopatologista, que é agora não me lembro do nome dele, mas que teve autorização para exercer, eu daqui a bocadinho talvez me lembre, por influência do polivalente, do médico polivalente. A Ilse Losa veio também para Portugal e ficou cá, mas foi... Ficou, mas ela era uma jovenzinha que fugiu ao antissemitismo e depois a sua vida de adulta é que foi feita no Porto. Ela depois casou-se com um arquiteto português, o Losa, e depois escreveu. Mas são muito raros essas pessoas que estiveram aí. Este homem é o Volville. Era, exatamente. E é muito interessante porque foi ele que fundou a Cátedra de Anatomopatologia em Portugal. Irene, falemos agora da relação do Estado Novo com a história. O Estado Novo procurou transmitir uma história de Portugal que não seria... Uma história que eu aprendi. Exatamente. E que não seria necessariamente a mais rigorosa, mas, digamos, de acordo com os seus interesses. Portanto, que relação é que tem a história com a ideologia política, designadamente, neste caso específico do Estado Novo e da história? Bom, quem conhece o livro da terceira classe e mesmo da quarta classe e os manuais únicos, não é? Sobretudo o Carneiro Pacheco, que é o Ministro da Educação Nacional, a partir de 1936, que impõe toda essa ideologização através da história, e é preciso ver que ele também modificou o nome
do antigo Ministério da Instrução Pública republicano para Ministério da Educação Nacional. Isto já diz tudo. E vamos, através da Educação Nacional, criar um português novo. Aliás, essa noção do novo, do homem novo, da mulher nova, existiu em todas as ditaduras dos anos 30. Na União Soviética. O homem E novo. na União Soviética. Portanto, quando eu digo ditaduras, não é só no nazismo, mas todas elas, e, aliás, a própria representação. Aqui, o homem novo que Salazar queria criar era um homem tradicional, uma mulher tradicional, que mantivesse aqueles valores de sempre. E, portanto, a história é quase como se não houvesse cronologia. A história de Portugal era vista, e isto muito, com aquela grande exposição do mundo português, que era visto por grandes décadas, o tempo muito longo. 1140, 1640, independência, 1940, Salazar e todo o seu regime. E era assim que a história era vista, com elites e sempre com aquela noção que manda quem pode e obedece quem deve. Essa questão elitista é muito, muito importante no salazarismo, que aí difere, por exemplo, do populismo do Mussolini e de outras ditaduras. Irene, nós estamos quase a acabar. Como é que vê a relação dos portugueses com o 25 de Abril, em particular das novas gerações? Nós ainda valorizamos as conquistas de Abril, como a liberdade e a democracia? Olha, é muito difícil eu responder a essa questão. O que é que eu posso fazer do ponto de vista científico? Recorrer às últimas sondagens. E mesmo assim são sondagens. Nós sabemos que está toda uma forma de as fazer, de colocar as perguntas. O que parece é que, mais do que na outra data redonda de 2014, há mais portugueses que consideram o 25 de Abril como a data preponderante da história de Portugal, muito acima de descobrimentos, independência ou outra coisa. Por outro lado, também há todas umas perguntas muito interessantes em que consideram que não se fez justiça política relativamente ao antigo regime. Ou seja, Marcelo Caetano e Américo Tomás foram para o exílio, os próprios elementos da PIDE que foram presos, as pessoas têm a noção que nada lhes aconteceu, que não é rigorosamente verdade, e isto é um pouco contraditório com as próprias eleições recentes que nós tivemos. Claro, então a pergunta é, esses movimentos populistas de direita que estão por todo o mundo e aqui em Portugal também, eles têm uma visão do 25 de Abril que não é bem essa visão, digamos, que é mais favorável da população Não, geral. claro que não. Mas também é muito curioso, porque mesmo os populistas portugueses, ao contrário de outro tipo de populismo, por exemplo, em França, em que Vichy, o governo de Vichy é bem visto, não há uma tendência para dizer queremos uma PIDE outra vez ou uma censura outra vez. E isto é um aspecto que eu acho muito interessante. Por outro lado, a última manifestação do 25 de Abril, que eu vivi em Lisboa, mas que ocorreu noutras cidades, em Coimbra e no Porto, foi avassaladoramente superior em termos de quantidade de pessoas que foram à rua e de todas as gerações. E penso que todos notámos isto. Pode ter a ver com esses movimentos. Pode ter a ver com a rejeição desses movimentos, o medo e a preocupação com esses movimentos, uma forma de votar com os pés, como se dizia antigamente, não é? Que era a imigração. Não se podia votar em Portugal, então as pessoas imigravam e votavam com os pés, saindo a salto do país. Aqui, manifestando-se na rua. Agora, isto ainda é tudo muito impressivo, está a ver? É muito... Não podemos dizer cientificamente que o legado do 25 de Abril ainda está aí e está a passar. Parece, A Irene tem receios sobre o futuro? Eu estou muito preocupada, mas no futuro internacional, porque se houver eleições nos Estados Unidos, se vai haver eleições, provavelmente se o Trump puder ganhar as eleições, vai ser, quanto a mim, uma calamidade a nível mundial. Depois temos 2 guerras, não é? Uma delas na Europa também, e, enfim, eu acho que o populismo atual de extrema-direita, que está a subir e a aumentar por todo lado, e sobretudo na Europa, eu acho que é um novo fator que não podemos identificar à antiga ditadura,
porque não é, Não é o não, velho fascismo, não é? não é bem isso, mas ainda não percebemos como é que se luta contra. E isso acho que é muito preocupante. Teremos sempre lutas pela frente para o futuro, as do passado não resolvem a nossa vida e a nossa luta pela liberdade. Muito obrigado, Irene. Foi Eu um é que gosto agradeço tê-la cá. muito, Foi um muito. gosto. Muito Esta obrigada. conversa sobre Muito a história, obrigada. sobre o nosso passado e, no final, sobre o nosso futuro e os receios do futuro. Exatamente. Devem, enfim, também nos devem fazer mover. Obrigada. Obrigado e até ao próximo Mais Lento do que a Luz. O público fica no ouvido.